crianças! Estamos de volta com a nossa aula de matemática sobre leitura, comparação e ordenação de escrita de números naturais. E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre as ordens e classes. Vamos lá comigo na telinha? Ordem e classes. Nós temos aí, uma tabela, Nessa tabela nós temos as ordens e classes. Para explicar melhor, eu quero que você acompanhe comigo aqui. Vem cá comigo. Que nós temos, um quadro que nós chamamos, que é uma tabela, de quadro de valor e lugar. Aqui nós temos, as unidades simples, as unidades de milhar e os milhões, certinho? E temos também a parte decimal, mas esse aqui nós não vamos estudar hoje, Nós só vamos estudar essa parte. Então, nós vamos estudar as unidades simples, unidades de milhar, de milhões, Observe comigo na telinha. Nós temos nas unidades, nas classes das unidades, nós temos a primeira, a segunda e a terceira ordem. Na segunda classe, na classe dos milhares, nós temos a quarta, a quinta e a sexta ordem. Observe que de 3 em 3 muda-se as classes. Na terceira classe, nós temos a classe dos milhões. Nós temos a sétima, a oitava e a nona ordem. Observe que embaixo continua unidade, dezenas e centenas. Unidade, dezenas e centenas, unidade, dezenas e centenas, elas se repetem. As classes, elas não terminam por aí. Elas seguem e são infinitas, Mas hoje nós vamos estar estudando mais ou menos até a terceira classe, certinho? Então, observe aí comigo na telinha. Eu tenho o número 5, certinho? O número 5, na unidade, o valor dele é 5. Se eu colocar um algarismo 5, Como que eu vou ler esse número? 5, Que ordem ele está ocupando? Ele está ocupando aí, vamos localizar, primeira ordem. Se ele representasse uma quantidade, qual seria? A quantidade 5, porque ele está representando 5 unidades, certinho? E se eu colocar um outro 5, esse 5 aí de vermelho, como se lê esse número aí? Você saberia ler para mim? E qual é a ordem que ele está ocupando? Ele está ocupando agora a segunda ordem. Qual a quantidade dele? Se ele é 5 dezenas, só pode ser 50, como está aparecendo aí. Agora, observe se eu acrescentar mais um 5. Qual é a ordem que ele está ocupando? A terceira ordem, certinho? Vamos analisar. Qual a quantidade que ele tem aí? Qual o valor dele? 500, Porque ele está na terceira ordem, na ordem das centenas. Então, ele vai ter o valor de 500. Se eu acrescentar mais um 5, esse 5 aí de azul. Então, quanto que ele vai, qual o valor dele agora? Ele está na quarta ordem, então na unidade de milhares, logo vai ser 5.000, certinho? Agora vamos comigo, nós temos esse número aí, vem aqui comigo. 15.682. Como que ele vai ficar? Nós vamos preencher aqui, tá? Agora você vai olhar aqui para mim. Então, o primeiro, o 2, eu vou colocar ele nas unidades, certinho? Aqui, ó. Unidades, eu vou ter o 2. O próximo número vai ser o 8, que representa, ele está na ordem das dezenas. Depois vem o 6, Aí eu tenho, próximo número é o 5 e o 1. Então, eu vou sempre colocando das unidades para frente, seguindo. Então, eu vou ter o 2, o 8, o 6, o 5 e o 1, certinho? Vamos ver, conferir. Olha só como ficou, Agora, vamos analisar mais um número. Aí, eu tenho 103 na nossa telinha, 103
3.479. Como eu vou colocar? Analise aí. Qual o primeiro número que eu tenho que colocar? O 9. Depois o 7, depois o 4, na ordem seguindo a primeira, segunda e terceira ordem. Observem que a ordem sempre vai estar das unidades, vai começar das unidades simples para as centenas, depois unidades de milhares e aumentando as classes. Então, aqui eu vou colocar o 9 representa as unidades. Depois o 7, em seguida o 4, o 3, o 0 e o 1. Olha só, eu tenho 479 unidades, né? E tenho 103.479. Muito bem. Vamos ver ali no quadro como ficou. Olha só, a mesma coisa. Vamos ver o próximo número. Agora nós temos 501. Observe aqui, ó. O 1, ele vai ficar na primeira ordem, né? Na ordem das unidades. O 0 na segunda ordem e o 500 na terceira ordem. Vamos para mais um número. Vamos ver esse aqui, 28. Nós temos apenas 2 algarismos. Então, nós temos uma ordem e 2 ordens, né? O 8 na primeira e o 2 na segunda. 1000, nós temos aqui 4 ordens. Então, 0 mais 0 e o 1 na quarta ordem, certinho? Vamos ver aqui como nós lemos esses números. Como que nós lemos esse primeiro número? Isso mesmo, 15.682. E o outro número, como que nós vamos ler? 103.469. E o próximo número? Como que você lê esse número? 501. E o próximo número? 28. Esse é facinho, né? Próximo número, como que nós lemos? 1000, isso mesmo. Observe os números da tabela abaixo e escreva em ordem crescente. Agora, nós vamos escrever do menor para o maior. Nós vamos observar aqui, ó, quanto menos ordens ele tem, menor vai ser o número. Quanto mais ordens ele tem, maior vai ser esse número. Então, qual que eu tenho menos ordens aqui? O 28. Ele só é composto por 2 algarismos. Então, ele vai ser o menor. Olha só. O próximo, 501. Vai ser seguindo a sequência. Depois, qual vai ser o outro maior? 1000. E maior que 1000 que nós temos aí, qual é? Isso mesmo, 15.682. E o último só pode ser, que tem mais ordens, 6 ordens, olha só, 103.479. Muito bem. Agora, vamos fazer uma atividadezinha para ver se vocês já aprenderam mesmo. Nós vamos escrever como nós lemos esses números. Observa. A letra A. Como que eu escrevo? Como que eu leio esse número? Nós vamos escrever como nós lemos. Fala aí para eu escutar. Muito bem, 108. E o próximo? Letra B. Como que eu escrevo esse número? 943. Isso aí. E o próximo? 2.202. E o próximo número, na letra D, como que nós escrevemos esse número? 35.310. Isso aí. E o próximo? 100.000, né? Agora, nós vamos fazer ao contrário, né? Agora, nós temos escrito com as letrinhas, né? Como se lê. E vocês vão fazer agora por algarismo. Na letra A, tem 87. Como que eu escrevo em número? 87, isso aí. 402, vamos ver? Isso mesmo, 402, 402. E a letra C, 3.500. Como que eu escrevo? Olha só, 3.500.
Observe, né, que entre uma classe e outra se costuma dar um espaço, né, entre uma classe e outra para separar as classes. Na letra D, como que eu leio? Como que eu escrevo 10.000 em algarismo? Muito bem, 1 com 4 zeros para completar, né? 5 ordens aí, né? E a letra E, 940 mil. Olha só como escreve. 940 mil. Muito bem, né? Vocês viram só como nós escrevemos, como nós podemos escrever, que nós temos mais de uma forma de escrever os números em algarismo e também por extenso, né? Ou com as letrinhas, né? Como se lê, como a gente fala, a gente escreve, né? Por isso nós precisamos aprender a escrita correta dos numerais para que a gente possa, né, ter uma melhor leitura dos números, para que a gente tenha uma melhor escrita. Então, nós precisamos conhecer todos os números. Se nós soubermos, né, se a gente pode contar de 10 em 10, de 2 em 2, de 5 em 5, as situações, problemas que a gente pode solucionar. Tudo isso nós podemos a partir do conhecimento dos números. Então, os números são muito importantes no nosso dia a dia, né? Para você saber o número da sua casa, o número de um telefone, a placa de um carro. Então, os números estão presentes na nossa vida no dia a dia. E por isso é tão importante eu conhecê-lo, saber a sua escrita e saber ler esses números, né? Então, nós vamos encerrar por aqui e eu te vejo numa próxima aula. E não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Nela você vai encontrar toda essa aula, você pode rever ela quantas vezes você desejar. Então, te vejo na próxima aula.